Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao FITalks, o podcast mais completo para quem quer mergulhar no universo dos fundos imobiliários. Aqui você encontra conversas exclusivas com gestores mais influentes e relevantes do mercado, análises profundas, insights valiosos e tendências que vão transformar a sua forma de investir. Prepare-se para explorar as melhores estratégias e levar o seu conhecimento para outro nível. Vamos juntos? Sou Maria Fernanda Violatti, mais conhecida como Mafê, analista CNPI, especialista em fundos listados, e eu vou conduzir esse papo hoje aqui com um convidado de altíssimo nível. Nesse episódio do FITalks, a gente vai falar sobre como aproveitar as oportunidades nos fundos imobiliários de papel. E para isso teremos a participação de Flávio Canho, sócio da Quinéia Investimentos. Flávio é um dos principais gestores da Quinéia Investimentos, onde atua como responsável pela liderança da equipe de gestão dos fundos imobiliários da casa, consolidando a estratégia da gestora no mercado de investimentos alternativos. Com vasta experiência no mercado financeiro e imobiliário, Flávio desempenha um papel central na alocação de recursos e estruturação de carteiras nos FIIs da Quinéia, com um olhar criterioso para a gestão ativa e análise macroeconômica. Antes de integrar a Quinéia, Flávio acumulou experiência em instituições renomadas, onde atuou na análise e gestão de ativos imobiliários estruturados. Sua trajetória inclui passagens por áreas estratégicas do setor, com foco em crédito imobiliário, gestão de portfólio e estruturação de produtos financeiros voltados para investidores institucionais e pessoa física. Sob sua liderança, a Quinéia consolidou-se como uma das principais gestoras do segmento, administrando uma carteira robusta de FIIs com ativos lastreados em crédito imobiliário e também no agro. Sua abordagem busca equilibrar segurança e retorno, utilizando indexadores como CDI e IPCA para otimizar a rentabilidade dos fundos, além de manter também um posicionamento estratégico em cenários macroeconômicos desafiadores. A Quinéia Investimentos, reconhecida pela expertise e inovação no setor, possui aproximadamente 140 bilhões de reais em ativos sob gestão, sendo os fundos imobiliários uma das suas principais verticais com aproximadamente 35 bilhões de reais. A gestão de Flávio Canho tem sido marcada por decisões estratégicas que priorizam diversificação, liquidez e eficiência na alocação de recursos, tornando os produtos da gestora altamente procurados pelos investidores que buscam rendimento e consistência no longo prazo. Flávio, é uma honra te receber hoje aqui no FITalks, um grande gestor do mercado. E queria começar, então, primeiro, agradecendo a sua presença aqui hoje. Eu tenho certeza que a nossa audiência vai aprender muito, hoje aqui com o nosso papo e também, principalmente, aqueles que gostam dos fundos de papel. Flávio, mais uma vez, obrigada. Eu gostaria de começar te dando espaço também para apresentar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, contar um pouquinho mais sobre o que te motivou a atuar nesse mercado, no mercado imobiliário, especificamente aqui também com os fundos imobiliários, contar um pouquinho mais sobre a sua carreira e também o que te chama a atenção nos fundos imobiliários. Bom, primeiramente, Mafê, é um super prazer estar aqui. Obrigado por me receber. E, então, já entrando nessa questão de histórico, eu atuo na Quinéia desde 2012. Eu me juntei à empresa para liderar essa frente de fundos de CRI, especificamente. A Quinéia já atuava em fundos de tijolo com o Carlos, Carlos Martins. E eu tive esse convite, esse privilégio, de poder liderar essa nova vertical de fundos de CRI desde 2012, em que a gente começou com o nosso primeiro fundo, Quinéia Rendimentos Imobiliários, e aí foi crescendo desde então. Antes disso, eu passei por diversas instituições. Minha carreira foi toda bagunçada, porque eu, na verdade, queria ser advogado. E aí, no meio do caminho, eu vi que não era aquilo. Putz, eu fiz um estágio em Direito, e aí eu vi, nossa, eu não quero ser não ter esse dia a dia, mas eu fazia administração de empresas também, e aí acabei indo para o mercado financeiro, fui me apaixonando, e daí a chave virou e atuei desde logo cedo nessa parte de crédito estruturado, primeiro no agro, aí depois de algumas idas e vindas eu fui para a RB Capital, que foi uma das precursoras de mercado de capitais imobiliário, e aí tive a chance de participar dessa primeira onda de securitizações de fundos imobiliários, isso lá antes de 2010, e aí, enfim, me juntei à Quinéia, onde estou até hoje. Tem sido uma trajetória super recompensadora, porque a gente pôde ver o desenvolvimento do mercado de fundos imobiliários praticamente desde o início. E é uma jornada que acho que ainda tem muito a
acontecer, né, Mafê? Então, é mais ou menos esse o resumo. Muito bom. Tem uma avenida grande ainda, né? Apesar de a gente ter visto a indústria crescer significativamente, né? Principalmente ali em torno de 2019, ainda tem muito para ser explorado, né, Flávio? Com certeza. Muito bom. Bom, agora a gente vai mergulhar, então, no tema principal. Então, como que a gente aproveita essas oportunidades no cenário atual para os fundos de papel? E já vamos entrar aqui direto, né, nos fundos de CRI, entrando também, entendendo um pouco mais sobre a alocação, sobre a sua cabeça, no âmbito da gestão. E aí, é claro que o cenário atual não dá para a gente ignorar esse cenário macroeconômico, onde a gente está falando de juros elevados, uma inflação acima da meta, e isso realmente também tem impactado, seja no mercado secundário, os fundos imobiliários, e também até mesmo a demanda e a própria originação de novos CRIs, né, os certificados de recebíveis imobiliários. E eu queria entender como isso tem acontecido na visão de vocês e como que vocês têm até utilizado, talvez, estratégias para mitigar isso na Quineia. Olha, Mafê, esse início de 2025, ele está marcado por isso, né? O mercado de fundos imobiliários bastante machucado do ponto de vista das cotações. Então, os fundos muito descontados em geral, não só fundos de tijolo, mas também os fundos de CRI. E o curioso é que a gente olha do ponto de vista do ativo dos fundos, os ativos performam muito bem nesse momento. Então, não existe uma crise do ponto de vista do ativo, é uma crise do ponto de vista do passivo, das cotações. O que é muito curioso, porque o mercado chegou nesse nível não por conta do aspecto imobiliário, mas por questões outras. Fator juros, talvez o principal deles, né? Agora, 13,25, Selic podendo chegar a 14,25, talvez 15, quem sabe. Então, acho que isso fez os investidores migrarem para a renda fixa tradicional. Antes disso, houve uma volatilidade grande de mercado, independente de juros, que acho que teve muito a ver com ruído político, as pessoas se machucaram e acho que agora estão optando por classes mais tranquilas. E houve também a questão da tributação, que assombrou de novo a indústria. Acho que essa questão ela ficou mais apaziguada, inclusive o ministro Haddad fez uma meia-culpa recentemente, dizendo que não era bem assim. Parece que o assunto está bem endereçado. O fato é que foram uma sucessão de elementos que culminaram nessa conjuntura, que já até foi pior, acho que final de dezembro ali, ou começo de dezembro, foi quando o mercado realmente deteriorou. A gente vem observando uma leve, gradativa recuperação do ponto de vista das cotações, porque as pessoas perceberam, vários investidores já perceberam, que é um nível de preço de entrada muito baixo, atrativo. E sem você ter uma deterioração do ponto de vista do ativo, o que é a grande oportunidade na nossa visão, né? Você não está comprando um ativo estressado com preço estressado. Não, você está comprando ativos saudáveis com preço estressado. Alguém pode argumentar, mas o ativo vai ficar estressado. Mas calma, a gente não chegou ainda nessa situação. E falando especificamente dos fundos de CRI, brincadeiras à parte, eu não acho que a gente vai chegar. E o que seria esse estresse? Defaults, inadimplências e por aí vai. Para isso acontecer, no perfil de operação que a gente observa em fundos de alta qualidade, né, entre aspas, os fundos high grade, você precisa ter uma deterioração econômica muito brutal para aquele empresário, na terminologia que a gente usa, entregar a chave do imóvel, né? O CRI sempre tem uma garantia imobiliária, via de regra, especialmente o CRI como a gente atua, que é um financiamento imobiliário, basicamente, você tem o recebível do imóvel e o ativo em si, a alienação fiduciária. Para aquele empresário entregar a chave, precisa ter realmente um nível de estresse muito, muito violento, que vai além de uma recessão convencional, né? Eu uso muito esse paralelo de Covid, a gente não viu isso acontecer nem na época do Covid, 5 anos atrás, que foi uma crise imobiliária muito violenta. E também nenhuma das partes quer eventualmente exercer, né, ali, executar uma garantia, nem o gestor, nem o tomador desse crédito, né? Exato, então a gente não acha que esse vai ser o cenário base, assim, de você ter vários ativos problemáticos. Hoje eu diria que vai ser estatisticamente o que acontece, nada além disso. Então, você tem realmente uma oportunidade de entrada muito favorável. Obviamente, tem o risco fiscal do país, que pode continuar pressionando o juro real
E essa oportunidade ela pode durar mais tempo, né? O mercado deu uma acalmada, mas longe de estar pacificado, que a gente vai ter uma trajetória controlada até as eleições, que o governo vai cumprir o arcabouço fiscal, que tudo vai acontecer de maneira suave. Você está falando do Brasil, né? Vamos lembrar. A experiência empírica mostra que anos pré-eleição são complicados. O governo tenta, qualquer governo, seja de direita, seja de esquerda, tenta se manter no poder, faz gastos adicionais. Então vai ter muita emoção ainda. Mas eu não vejo esse cenário atingindo os ativos de maneira tal a se justificar essa deterioração que a gente viu nas cotações. Então, para aquele investidor que tem um pouco mais de paciência e que tem capital disponível, acho que é uma janela de entrada única, e é literalmente única, porque na última vez que a gente viu esse estresse, na época do impeachment, no governo Dilma, a indústria era pouco desenvolvida. Então, você não tinha uma profundidade para as pessoas aproveitarem esses instrumentos isentos como a gente enxerga hoje. Então, acho que, de fato, é a primeira janela que a gente está enfrentando isso. A janela de pandemia, 5 anos atrás, Circuit Breakers, em março de 2020, as cotações que a gente viu naquela época eram muito superiores às que a gente está vendo agora. Sim. O que é insano se a gente pensar. Então, um dos nossos fundos, acaso Canip, nessa época de Circuit Breaker, ele negociou ali um pouco abaixo de R$100. Hoje ele negocia R$85. Então, só para dar uma noção para as pessoas do quão estressado ficou. Sim. E é incrível, né? Porque justamente o que você comentou, até os fundos de papel, que não era de se esperar um cenário como esse, e inclusive uma precificação, eu diria que talvez está considerando um pessimismo até um pouco exagerado, né? E esses últimos dias a gente viu realmente uma reação aqui do mercado, né? Seja que por uma perspectiva, talvez uma economia um pouco menos acelerada, dados do CAGED vindo também piores do que a expectativa. No Brasil, bad news is good news, né? Então, vamos seguindo acompanhando. Mas, nesse sentido, eu também queria entender um pouco no âmbito da estruturação dos CRIs, né? Como que funciona aqui, até mesmo em relação aos custos, em relação a ajustes estratégicos perante esse cenário, até porque a gente mudou, né? Então, o cenário de captação, o cenário perante o momento atual é outro. E a gente está falando de outras taxas, a gente está falando de uma taxa de juros num patamar, né, expectativa aqui na fase terminal aqui, talvez no seu pico em 15%, algumas casas até um pouco a mais do que isso. E aí eu queria entender um pouco como que isso está sendo endereçado na Quineia, no âmbito, né, diante desse aumento aqui do custo de captação, o que são ajustes estratégicos na visão de vocês, e principalmente né, no âmbito aqui do time de estruturação dos CRIs? Olha, você sabe que é curioso, porque nesse cenário, esse ambiente de mercado ruim, geralmente saem os melhores negócios do ponto de vista de nós que somos financiadores. Porque, como você tem menos oferta de dinheiro disponível, a gente consegue impor, entre aspas, condições muito favoráveis a nós credores. E você tem já um nível de gordura embutido muito grande, porque o LTV o ativo perde valor, então você calcula um LTV ajustado, você tem mais poder de barganha para impor covenants restritivos. Então, é contraintuitivo, mas os negócios feitos durante o bear market, vamos chamar isso de um bear market que a gente está vivendo, eles são os melhores, eles são os mais seguros. O contrário é que é curioso, lá em 2019, ali quando o Brasil estava muito bem, tinha passado a reforma da Previdência, a taxa de juro real 2,5%, você vê aquele financial deepening com muitas gestoras surgindo, muitos fundos. Tinha uma competição por ativos tão violenta que, naturalmente, por mais disciplinada que sejam as gestoras, você vai afrouxando os critérios, o seu underwriting. E é uma coisa natural e muito difícil de você não entrar. Porque o mercado fica tão positivo... E vamos usar o Brasil de referência, as coisas estavam caminhando muito bem até o final de 2019, aí veio a pandemia. Mas você não tinha nenhum indício de que o país ia se deteriorar.
Então, a gente olha para esses momentos de mais euforia e ali, via de regra, estão os piores negócios. Seja do ponto de vista de preço, que a gente erra no preço, fala assim, putz, eu dei um preço muito mais barato do que deveria. Seja, inclusive, do ponto de vista de estrutura. A gente fala, putz, a gente flexibilizou algumas coisas que, tudo bem, num bull market até faz sentido, só que quando a maré vira, você fala, nossa, olha, não deveria ter feito aquilo que eu fiz. Então, o momento atual não me preocupa do ponto de vista de originação. O fato é que a gente acaba tendo muito menos recurso para emprestar, e uma coisa está relacionada à outra, porque os fundos não conseguem captar. Então, a gente não consegue atuar aproveitando essas oportunidades da maneira que a gente gostaria, né? O nosso sonho é ter capital infinito nesse momento de taxas elevadas para poder alocar. Mas primeiro que não acontece, porque os fundos não estão aptos para levantar recursos nesse momento. E segundo que os tomadores ficam mais retraídos naturalmente. Então, você tem menos transações ocorrendo, financiáveis, e aquele tomador de recursos que não precisa, de fato, ele acaba não tomando. Então, menos operações acabam acontecendo. Então, é um mercado que está bem menos ativo e acho que se acomoda, mas é um processo que vai levar um tempo ainda. É interessante. E realmente, né, quando a gente vê o que até um caso... Quando a gente vê o mercado mais aquecido, por exemplo, em 2020, 2021, a gente viu a quantidade, né, dada a disparidade de GPM daquele cenário, enfim. A gente viu a quantidade de fundos novos surgindo, fundos de papel, né, fundos de recebíveis e também uma diligência, eu diria, até menor, porque você captou tanto recurso que você tem que alocar rápido também, porque o investidor quer esse resultado logo e, às vezes, até uma diligência menor. Então, total sentido o que você comentou e realmente, né, no cenário mais desafiador, talvez tenha as melhores oportunidades e fica aí à vontade de fazer essa alocação. Com né? certeza. E Flávio, a gente comentou aqui sobre essa questão, né, de como que vocês têm esse posicionamento, essa parte mais estratégica. Eu acho até que a resposta talvez você já tenha dito, né, que é a falta de recursos, talvez da minha visão, eu entendi dessa maneira, mas pode ser que tenha outro desafio também. Mas eu queria entender, nesse cenário, e eu perguntei das oportunidades, e agora o que seriam os maiores desafios no âmbito da precificação dos CRIs nesse ambiente, né? Assim, o que, na sua visão, é o difícil? Será que é o fato de querer, né, ter as oportunidades e não ter o recurso? Ou não? Tem algum outro fator aqui? Olha, Mafê, a gente tem visto... A gente atua basicamente em dois mundos nos nossos veículos. Um de operações que a gente chama de comerciais, que são financiamentos ativos já estabilizados, especialmente shopping centers, prédios, escritórios e galpões logísticos. E um mundo que a gente chama de residencial, que ele... a principal vertente dele é o financiamento à construção, incorporação. A gente vê que esse primeiro bloco, que é onde focam fundos como Canip, como KNCE, que são os nossos fundos high grade, o mercado está super travado, né? Porque é um perfil de transação que depende de fundo imobiliário comprando, vendendo, e a gente financia esse modus operandi. E além disso, tem crescido menos dois desses três segmentos. Shoppings crescem menos do ponto de vista de geração de novos ativos. Né? Você não vê shoppings sendo inaugurados, é muito raro, né? Virou quase que um evento, assim, você pensa, nossa, tem um shopping novo. Nem lembro qual foi o último que eu ouvi falar. E prédios de escritório também com um crescimento menor, exceção São Paulo e algumas regiões específicas, mas é um segmento também que não está sendo uma fonte grande de capital. Então, a oportunidade de crescimento claro hoje, dado que não tem essas transações ocorrendo de ativos comerciais, está no mercado residencial. Porém, ali, e está acontecendo isso, a gente pode chegar nesse ponto, por conta da dinâmica de poupança. A poupança vem secando no Brasil de maneira recorrente, sucessiva. É claríssima a preocupação do governo em relação a isso, e com razão. Diversas razões para isso estar acontecendo. Então, o fato é que os empresários do setor de incorporação e construção civil
tem menos opções hoje para se financiar e o mercado de capitais tem sido a principal delas, apesar de ser, via de regra, muito mais cara do que a poupança. Muito mais cara não, mas mais cara do que a poupança. Então aqui tem uma oportunidade grande, é uma avenida, mas não é fácil, porque é uma modalidade que envolve um nível de atenção muito grande. Para se fazer esse financiamento da construção de um empreendimento, uma incorporação de primeira residência, você precisa ter um monitoramento muito intensivo, o controle daquela SPE de maneira muito independente. Então é muito, muito trabalhoso, muito, muito artesanal. Então dá para se fazer em escala, sim, mas você precisa empregar uma tecnologia não só para o monitoramento, né? De dados, mas de gente muito importante. Então é trabalhoso, entre aspas, pouco escalável. Dá para você escalar, mas tem que ter muita gente envolvida. E é mais arriscado de fato. Mas tem uma oportunidade importante aí acontecendo por conta desse ambiente de poupança super restritiva, né? A poupança tem migrado para o consumidor final, as pessoas físicas. Então, os bancos têm destinado os recursos cada vez mais para financiar o mutuário e menos para financiar o empresário. E essa é a dinâmica que se põe hoje. Então, é uma modalidade que a gente gosta de fazer nos nossos fundos mais arrojados, né? A gente coloca entre aspas os nossos fundos high yield. Só que, por outro lado, você não pode levantar 1, 2, 3 bilhões de reais de uma vez para fazer isso, assim, porque vai ser super complexo e a chance de fazer uma bobagem é grande, né? Você estava comentando um pouco disso. O mal maior do gestor é ter mais capital do que ele consegue alocar, assim, porque aí ele acaba tendo que se convencer de coisas que ele não se convenceria se ele não tivesse aquela pressão para investir. Então, a gente tenta ser muito cauteloso nesse momento. Óbvio, hoje nem daria para levantar capital, porque as cotações não permitem, mas acho que em breve a gente vai conseguir. Mas a gente tenta ter uma disciplina grande para não levantar mais dinheiro do que dá para gerir, especialmente nesse mundo que você demanda um nível de atenção maior, especialmente pelo cenário. É um cenário que o vento começa a soprar meio a favor, meio contra, né? As pessoas com menos capacidade de pagamento, os bancos mais restritivos, e por aí vai. E até aproveitando que você começou a falar aqui sobre os segmentos, eu acho que é uma pergunta inevitável, né? Principalmente quando a gente fala sobre riscos. E aqui, eu acho que não no âmbito da estruturação de novas, né, eu diria novas operações aqui de CRI, mas no âmbito principalmente das operações atuais, né? Muito a gente tem visto também que é aquela questão que você até começou comentando. Diversos segmentos, diversos setores aqui, eles estão fomentados e que não necessariamente é o que a gente está vendo ali no mercado secundário, né? Então, assim, é como se o recheio, tá tudo bem no recheio, mas a casca do produto é que ela está sofrendo, né? Então, digamos assim, eu até brinco dessa maneira, ou seja, o fato de estar listado ali na Bolsa está trazendo essa maior volatilidade, esse cenário macroeconômico, tudo isso que a gente já comentou aqui. E aí eu queria entender se tem algum setor que, na sua visão, você entende que tem riscos maiores associados ou que é um pouco mais vulnerável, principalmente quando a gente pensa que no empresário, aquele tomador do crédito, nesse cenário de taxa de juros mais elevada, a gente pode ver alguma pressão em relação às suas margens, a gente pode ver algum cenário mais delicado em relação à sua operação. Então, tem algum setor que te chama a atenção num âmbito assim, olha, é necessário a gente olhar com um pouco mais de cautela, colocar essas operações mais num detalhe aqui, de um acompanhamento um pouco mais diligente, algo nesse sentido? Olha, Mafia, eu acho que a originação hoje mais arriscada, ela está dentro do mercado residencial, especificamente em projetos de média renda. Por que isso, né? O segmento de altíssimo padrão, ele vai muito bem. Incrivelmente, a crise até faz com que ele vá até melhor. Em diversos empreendimentos que a gente atuou, a gente percebe que
quanto mais complicado está o país, mais a pessoa tem vontade de comprar, porque enxerga o imóvel como reserva de valor, vê aquilo como um empreendimento único e que vai servir para o filho, para o neto, enfim. É, de fato, uma visão bem de preservação de patrimônio. Então, esse é um segmento que vai muito bem, o de altíssimo padrão. E aí eu estou falando de projetos muito específicos, que tem uma característica de um diferencial muito claro. Às vezes é a vista, às vezes é a assinatura do arquiteto, às vezes é, enfim, a localização micro. Então, isso não nos preocupa hoje, por incrível que pareça. Você fala, nossa, mas como é que você vai vender apartamento a 50 mil reais, 60 mil reais às vezes? Pelo contrário, existe um público, e aí falando de bairros específicos em São Paulo, mas quantos empreendimentos são, né? É pouca coisa. Sim, mas o VGV é muito alto. Então, são poucos empreendimentos com VGV alto. E no outro extremo, eu vou chamar aqui das tipologias subsidiadas de programas, Minha Casa Minha Vida, isso também vai muito bem, porque existe um apoio institucional do governo muito forte em relação a esses programas. Então, não é algo que nos chama atenção em termos de risco nesse momento. Até onde a gente acompanha, a gente tem algumas operações de carteiras ligadas ao setor, o andamento está muito bom. Eu acho que o problema está no meio. E o meio é aquele projeto bem média renda, que você não tem um diferencial claro, é um apartamento tradicional, que a pessoa precisa manter o emprego, precisa ter confiança que vai manter o emprego para comprar, que a velocidade de vendas tende a cair num ambiente mais excessivo. O crédito também imobiliário está caro, né? Então, até para a pessoa física tomar esse crédito, esse compromisso, né? Ela pensa duas vezes. Perfeito. Então, essa modalidade, você me perguntar, dá para fazer? Sim, mas exige um nível de atenção muito importante. E eu acho que é a que chama atenção prospectivamente. Agora, as demais, chovendo um pouco no molhado, estão indo muito bem. Esses ativos estabilizados que a gente comentou, shoppings, escritórios, galpões, se me perguntar se eu me preocupo, sim, do ponto de vista teórico, mas eu acho que na prática ainda tem uma gordura grande até eles virarem uma luz amarela-vermelha. Muito bom. Agora, falando um pouquinho sobre indexador. E a gente sabe que a casa tem aqui alguns fundos que são até referência, principalmente, né, por ter ali quase que o puro sangue, que a gente chama, inclusive. E aí, pensando até num outro âmbito, talvez de uma carteira um pouco mais diversificada, e não necessariamente dos puros sangues, tá? Como fazer essa alocação dos CRIs aqui dentro dos fundos imobiliários de uma maneira ajustada até para proteger, principalmente contra o cenário, né? Eu diria um cenário macroeconômico que a gente está falando aqui, digamos, o momento atual está favorável para os dois, né? Tanto CDI, IPCA, mas como que o gestor olha no âmbito de equilibrar esse portfólio? O que são variáveis aqui importantes para consideração dessa alocação e desse equilíbrio em CDI e IPCA? Olha, Mafé, a gente tem uma arquitetura um pouco diferente da média das gestoras, porque a gente criou veículos específicos, com indexadores específicos. Então, eu sempre faço uma piada que a gente transferiu o problema para o investidor. Então, é uma matriz, que é um plano cartesiano, em que a gente tem em cima fundos mais arriscados, embaixo fundos menos arriscados, nas laterais indexadores diferentes. Então, quase que, assim, um Lego. Um fundo pós-fixado com mais risco, um pós-fixado com menos risco, um pré-fixado em juro real com menos risco, um pré-fixado em juro real com mais risco, e no meio a gente criou veículos que podem atuar no todo. Tá? Para aquela pessoa que não quer escolher e que só quer ter um fundo de CRI. Então, do ponto de vista de gestão, muitas vezes a operação já nasce com um indexador mais apropriado. Antes de falar, vou descontar um BTS de um galpão logístico. Putz, tem toda a cara de uma operação de juro real. Mas às vezes não necessariamente. Às vezes você tem um empresário que tem vários galpões logísticos e ele gosta de se financiar em CDI. Então, via de regra, o tomador de recursos já tem até uma predileção. Ele fala, olha, aqui, né,
eu gostaria de fazer essa operação em CDI. Por várias razões ali individuais. Não, aí vem um outro caso, putz, esse é um empresário que não gosta do CDI porque tem trauma. E acha que o ativo dele está mais casado com a inflação. Então, muitas vezes a gente já recebe a demanda pronta. Como a gente tem veículos que podem comportar cada um dos indexadores, a gente acaba encaixando de uma maneira até mais, eu diria, simples do que essa de escolher o melhor indexador. Se me perguntar hoje na pessoa física, travar esse nível de juro real, eu acho inacreditável. Né? Então, se falando do juro do governo a 7,5, qualquer spread que você adicione a isso, já está acima de 8, talvez perto de 9. Isso para uma operação de alta qualidade, né? Um high grade, ele paga 100 bips a mais, 150, nesse momento, né? Que a gente vive, o spread acaba fechando um pouco, dada a abertura da NTNB. Eu acho isso inacreditável, você ter esse nível de juro real isento de imposto de renda por um longo prazo. Falar que o CDI é ruim, também não, né? Como você colocou, pode chegar a 15%. Mas o fato é que no juro real você trava esse cupom, especialmente se for uma operação longa, por um tempo muito mais longo. Então, acho que no longo prazo, no médio prazo, a alocação em juro real, ela acaba ganhando, especialmente nesse nível que a gente está tendo a chance de ver agora. Muito bom. Agora, voltar aqui até um outro ponto aqui que a gente estava falando dos tomadores de crédito, até voltando aqui, porque eu acabei passando esse ponto e não perguntei. Uma das coisas que a gente também vê, né, eu comentei, as margens talvez ficam pressionadas, a gente vê alguma coisa nesse sentido em relação a alguns segmentos, algumas repactuações. Então, assim, tudo que o gestor sempre vai tentar é o máximo possível para evitar o default daquele crédito, e eu também acredito que o empresário, o tomador daquele crédito, ele também não vai querer, eventualmente, pegar e dar a garantia e, né, enfim, perder, digamos, o ativo que ele deu em garantia, entre outras coisas. E aí, o ponto é, até agora, com os patamares de juros atuais, teve algum movimento, algum ajuste específico no sentido de agora as durations estão mais longas, algo nesse sentido? Está tendo esse movimento ou não? Porque, assim, o mercado talvez está um pouco pessimista, né? Como a gente comentou. E bastante também se fala sobre isso, né? Então, o duration médio das operações, ele está sendo ajustado também, assim? Tá tendo algo mais nesse sentido, assim? Eu acho que até do lado da casa também, poxa, essa operação aqui talvez traz um risco a mais, vamos deixá-la um pouco mais alongada, até para a gente mitigar um pouco de risco, ou não? Ainda não é nada nesse sentido, assim? Olha, Mafê, em termos de duration, acho que hoje, pegando operações tranquilas, quanto mais duration você puder, dá melhor, porque você vai estar alocando num juro real de longo prazo incrível. Tá? Então, assumindo que você não tem que se preocupar muito com ativo nem com sponsor. E sei lá, mas você não tem que se preocupar? Dependendo do caso, dá para você tomar esse risco super tranquilo. Se você tem um prédio, vou usar aqui a Faria Lima como exemplo, um prédio ocupado na Faria Lima, com um empresário capitalizado num LTV de 60%, LTV em bases ajustadas para o dia de hoje. Putz, eu quero alongar o máximo que der nesse juro real. Então, eu acho que é um momento bom para você alongar, não significa dizer que a NTNB não possa abrir um pouco mais e você sofrer por um período. Mas eu acho que no médio prazo, esse juro real não se sustenta, o que me leva a crer que ele vai fechar ou o país vai explodir. Eu não acredito que o país vai explodir, assim, eu acho que a gente já passou dessa fase e temos que ter essa fé, né, que o Brasil já venceu esse risco de ele explodir de verdade. Assumindo que ele não explode, ele vai ter que convergir para um juro real civilizado. Não sei quando vai acontecer, mas ele tem que acontecer. E aí você, investidor que travou esse duration longo, vai ter um ganho, assim, explosivo daqui a 2, 3 anos. Vamos dizer que seja na próxima eleição, independente de quem ganhe, vamos dizer que a gente assuma uma trajetória mais estável de país, um ganho absurdo. Então, acho que o duration, nesse aspecto, pode ser muito bom. Apesar da volatilidade que ele traz, né? Porque tem a marcação ao mercado e as pessoas físicas têm trauma de marcação ao mercado, né? Com razão, o juro real no Brasil saiu de 2,5 para 7. Com o duration longo, você pode ter perdido ali na marcação mais de 20%. Então, é traumático.
Então, feita essa ressalva, eu acho que o duration em operações de qualidade, nesse momento, ele acaba sendo super vantajoso. Até a favor do próprio investidor que tem essa visão, né? Pensando principalmente num prazo mais longo, como você disse, num momento que talvez as taxas estarão em patamares bem menores, né? Se a gente pensar no longo prazo. E assim a gente espera, né? Bom, e falando agora um pouquinho no âmbito, principalmente do investidor final, você tem percebido uma mudança em relação ao perfil dos investidores? Principalmente você comentou que está no mercado há bastante tempo, né? Está na Quineia desde 2012 e antes até na RB. E a gente viu a classe se desenvolver bastante, a gente viu sair... Você comentou ali no período de 2000, na época do impeachment, né? 2014, 2015, a gente viu que a classe tinha primeiro, né, a quantidade de investidores muito menor e, sem sombra de dúvidas, né, a quantidade de pessoas que investiam ali, o tamanho do mercado menor, uma liquidez dos produtos muito menor. E agora, a gente viu que tem se desenvolvido, principalmente a partir de 2019, esse número de investidores, né, foi quase que dobrando entre alguns anos aqui. Mas... a gente percebeu também que, digamos, que hoje o ticket médio também não é um ticket do investidor, não é uma coisa muito elevada. E ainda também tem uma avenida grande, como a gente comentou, para o próprio desenvolvimento da classe. E agora focando principalmente nos fundos de recebíveis, porque se a gente for olhar historicamente, essa classe também se desenvolveu muito nesse período recente. Se a gente olhar nos últimos anos, os últimos 4, 5 anos, é que realmente ela tomou um corpo maior. E com isso, talvez seja um período muito recente para a gente falar de qualquer comparação com aqueles períodos anteriores, mas principalmente para o investidor que busca essa classe, você tem alguma percepção em relação a perfil diferente ou algo específico desse perfil de investidor que você já enxerga no futuro e fala, olha, aqui também tem alguma oportunidade de desenvolvimento pensando nesse sentido desse perfil de investidor, algo assim? Olha, Mafé, a gente vê, assim, o mercado de fundo imobiliário, ele é um mercado do pequeno investidor, né? Ao contrário do que, muitas vezes, até já se teve de narrativa, né? Que é um investimento para os ricos e tal. Ele é democrático, né? Super. Então, e é muito legal que seja, porque as pessoas se identificaram com a classe, elas são engajadas com a classe, tem um elemento adicional até ao investimento tradicional. Dentro desse universo de varejo, aí você tem um outro universo que é um varejo super qualificado, que é um pouco mais preparado, mas também não, às vezes ele sofre muito da emoção para passar por essas fases. Então, o que a gente tem visto é que os investidores um pouco mais sofisticados nesse momento já veem como oportunidade. Uhum. Tanto que as cotas reagiram. E é um mercado de pessoas, são as pessoas físicas comprando. O investidor dessa nova onda, dessa última onda, ele ainda nunca tinha passado por uma crise tão violenta. Então, ele ficou muito machucado. Uhum. Acho que tem um lado bom disso, que a dor traz um amadurecimento. E as pessoas que não desistirem da classe, eu acho que elas vão se tornar mais fiéis. Porque os fundos eventualmente vão se recuperar, as pessoas que conseguirem segurar não vão realizar esse prejuízo que está marcado no mercado hoje, e no final das contas a experiência vai ser boa. Então, eu acho que vai gerar um amadurecimento forçado, que é o copo meio cheio da gente estar passando por isso. Assim, talvez no bull market não se faz um bom investidor, né? Ninguém quer passar por um bear market, ninguém. Mas às vezes é um mal necessário para a classe ir para um outro patamar daqui a algum tempo. Mas a gente está vendo já pessoas aproveitando isso e colocando capital grande, assim, falando, putz, isso aqui é oportunidade mesmo. E começa com um investidor mais preparado, sempre. Assim, que não necessariamente é o de mais alto patrimônio, mas via de regra é. Sem sombra de dúvidas, eu concordo também. E aí, aproveitando também e falando nesse sentido desse investidor, uma das perguntas básicas, e aqui eu acho que, sem sombra de dúvidas, você é uma pessoa extremamente qualificada para responder. Como que a gente, basicamente, defende a atratividade aqui dos fundos imobiliários, ou até mesmo nem só defende, né? Mas o que o investidor tem que olhar
perante a classe, principalmente se a gente comparar nesse momento atual das alternativas, né, como CDB, debênture incentivada, que o atual momento também está muito favorável. Então, o que esse investidor tem que ter um olhar atento? Olha, tudo bem, aqui temos as vantagens em relação a esse ponto aqui, mas, fundo imobiliário também tem esse fator. Então, o que são os fatores, na sua visão, que trazem aqui benefícios perante essas outras classes? Mafê, eu sou completamente enviesado, mas eu acho hoje... Eu também, então, por isso. A classe, assim, é a oportunidade escancarada de uma década. E vou falar especificamente de fundos de CRI. Por quê? Porque são fundos que têm um carrego muito alto. Eles basicamente repassam o que os CRIs geram. E esses CRIs são ou pós-fixados, autoexplicativo, né? O CRI pós-fixado vai ter um carrego de CDI mais qualquer que seja o spread, já é muita coisa. E o fundo e os ativos pré-fixados, juro real, eles vão repassar toda a inflação, que tende a ser alta. Então, você tem está sendo pago para esperar de uma maneira muito gorda. Investidor, compre essa cota desvalorizada e, no meio tempo, receba um carrego violentíssimo. Sim. Então, assim, me parece... Até os de tijolos estão com um carrego expressivo dado o preço das cotas. Sim, sem dúvida. Então, é meio no-brainer, porque, olha, não estamos enxergando uma deterioração dos ativos. Em geral, pode ter casos, sim, mas vamos falar de maneira geral, senão fica muito difícil. Em geral, os ativos não estão deteriorados. Você tem um preço de entrada brutalmente descontado. 3, você vai ser pago para esperar mais do que qualquer outra... No mínimo igual ao CDI, esses fundos vão distribuir, os fundos de CRI, vamos dizer que distribua o CDI. Então, você está tendo o carrego, só que com o upside contratado, é muito violento, né? De compressão, de taxa de juros ou de reavaliação de imóveis, se for o caso de um fundo de tijolo lá na frente. Então, é uma aposta super defensiva, mas com upside, né? A pessoa que estiver no CDB vai ter um carrego excepcional numa LCI, numa LCA, mas ela não vai ter esse ganho de melhoria que a gente vai ver na classe. É quase que não tem a volatilidade, você vai ter ali no CDB o seu ganho, mas também não supera aquilo. E aqui, nos fundos imobiliários, a gente tem realmente talvez uma surpresa no curto prazo. Pode, né, por exemplo, como teve o caso da eventual isenção do veto em relação à tributação, né, dos novos impostos ali da incidência do IBS e da CBS. E aí, nesse sentido, a gente viu também uma pressão adicional aos fundos, né, as cotas que já estavam descontadas. Então, eventualmente, tem uma ou outra situação, uma notícia, uma fala do governo que pode impactar. E é justamente, né, a gente está suscetível a isso, mas olhando para o longo prazo, eu também sou uma grande defensora, então é bem difícil sentar aqui e não defender a classe. Outro. É muito difícil. Eu corroboro com a sua opinião aqui. Bom, e aí falando, a gente está chegando quase aqui na reta final, mas eu também tenho algumas perguntinhas ainda, então permaneçam aqui com a gente. Bom, pensando em tendências de desenvolvimento dos fundos imobiliários como um todo, e até mesmo, né, no âmbito, talvez, dos CRIs, se tiver algo que, né, na sua visão, você entende que pode ganhar mais espaço aqui perante um cenário desafiador, enfim, novas estruturas, novos formatos, novos fundos, novos produtos, que você até, na sua visão, acredita que pode surgir, enfim, eu queria entender um pouquinho, né, pensando no ambiente atual, mas também pensando no futuro. A gente sabe que, por exemplo, o mercado de REITs, eles têm segmentos, né, assim, eu diria que muito mais diversificados do que o nosso e, sem sombra de dúvidas, o mercado, ele tem um tamanho significativamente maior do que o dos fundos imobiliários aqui no Brasil, mas lá a gente vê, eu diria que segmentos de tão específicos, e aqui a gente ainda está um pouquinho, né, num passo atrás. Talvez eu diria que os segmentos mais consolidados são aqueles mais tradicionais. E aí, pensando nisso, eu também vejo isso como algo que o nosso mercado vai se desenvolver e, eventualmente, com esse desenvolvimento, a gente possa ver surgimento de novas classes, tudo isso. Mas eu queria entender também, eventualmente, se na sua visão tem algum formato de estrutura ou tipo do produto mesmo que possa ter mudanças na sua visão e até pode ser no curtíssimo prazo ou até no longo prazo? Não, acho que tem, Mafê. E, bom, duas coisas que me saltam
à mente, assim, de bate-pronto. Primeiro, financiamento a data centers, que é uma classe que está super na moda lá fora, mas não é que é moda, já é uma classe Realidade, ultra consolidada, só que com um crescimento contratado muito grande. Eu acho que isso tende a acontecer no Brasil, até por uma questão energética. O Brasil é potencialmente privilegiado nesse sentido. Então, acho que esse é um segmento que eu acho que tem tudo para se desenvolver. E dois, que é algo que ainda não aconteceu, mas não aconteceu no Brasil, mas já aconteceu nos Estados Unidos há muito tempo, que é a securitização de carteiras residenciais, de financiamento residencial, que estão em posse dos bancos. Hoje no Brasil, os bancos são os grandes financiadores das pessoas físicas, isso é conhecido, e parece que essa é uma realidade estática e perene, mas na verdade é que essa é uma jabuticaba. Em todos os países desenvolvidos, os bancos não carregam isso no balanço, eles compram, fazem a operação e securitizam no mercado de capitais. Eu acho que se isso ocorrer no Brasil, aí a gente de fato vai destravar o crédito imobiliário. Só que, como tudo na vida é difícil, não é fácil, você tem essa questão do indexador, que é a TR, que ela precisa ser de alguma maneira swapada para o indexador de mercado, tem um custo para se fazer isso, e até o governo se movimentou ano passado nessa direção, aquela estatal Egea, foi falado que ela poderia fazer isso, mas a história acho que ainda está um pouco embrionária. Mas eu acho que seria algo transformacional para o mercado, você poder investir numa cesta ultra pulverizada de créditos, que aí de fato você tem só um risco sistêmico, você não tem um risco individual relevante, mas o fato é que precisa ser no indexador que o mercado topa, senão você não tem, a roda não gira. Eu acho que esse é o valor que está travado e que dá para destravar, vai ter um custo fiscal para se fazer isso, mas eu olhando de fora, eu falo, governo, isso aqui é o maior, esse é o fiscal que você tem que fazer, assim, se você destravar isso e gastar nisso, vai ter um benefício de liberação de crédito, que é tudo que o governo quer, tão desproporcional, que eu acho que vai ser muito claro o retorno, mas obviamente o pessoal faz as contas lá e não está chegando a essa conclusão, né? Senão já teria acontecido. Mas eu acho que essa é a segunda frente que mudaria completamente, revolucionaria o mercado de securitização imobiliária, e poderia ser via fundo, poderia ser via CRI. Eu acho que não é um formato único. Sim. Você pode fazer tranches curtas, tranches intermediárias, tranches longas. Putz, aí o céu é o limite da engenharia financeira e de distribuição de riscos entre investidores. Sem sombra de dúvida também a indústria, caso não fosse só nos CRIs ali, enfim, estivesse dentro dos fundos imobiliários, cresceria significativamente, né? Já pensou isso? Um potencial absurdo. Gigante, sim. Muito bom. Bom, e agora dá uma dica aqui para a nossa audiência, para quem está aqui nos acompanhando, principalmente para o investidor. Então, nesse cenário atual, o que esse investidor talvez tenha que se atentar? Ou uma dica de experiência de quem já passou por vários ciclos, já viu outros momentos, talvez a classe também sofrendo, já viu circuit breaker, já viu tantas coisas acontecendo. O que esse investidor tem que ter em mente? Quais são aqui, né, os parâmetros e como que ele deve se orientar nesse momento? Olha, mas acho que a primeira dica, se é que é dica, é um pouco de resiliência, porque na minha cabeça não faz sentido materializar essa perda agora. Uhum. O investidor já está marcado a mercado, a perda já está lá, mas ele precisa concretizar ela agora? Eu entendo que não, por todas as razões que a gente discutiu e essencialmente que os ativos estão performando. Então, por que você vai vender um ativo, às vezes 20% descontado, que tem condição de fato de se recuperar? E no meio tempo, não é que você não vai ver a cor do dinheiro, você vai receber os proventos, e dependendo da modalidade do fundo, proventos muito elevados. Então, acho que dá para dar esse voto de confiança, dado que, por exemplo, não é uma ação que o investidor
sofre a queda e ele não recebe dividendos. Vamos dizer que é uma ação que não paga dividendos. Aí você tem que ficar esperando, é muito dolorido. Até a recuperação, ele não vê o carrego, ele Exatamente. Não tem isso, né? Então, acho que você tem esse elemento do carrego, tira um pouco da dor, deveria tirar um pouco da dor. Então, acho que essa é a primeira... É um dos grandes benefícios dos fundos imobiliários, né? Exato. A gente esquece, mas todos os ativos são marcados ao mercado. Então, o nosso apartamento, às vezes as pessoas compram sala comercial, falam, mas isso não muda de preço. Muda. Se você tentar vender a saleta agora, ela não vai valer aquilo que a gente imagina. Então, eu acho que é ter esse exercício de resiliência e, obviamente, acompanhar os desdobramentos do que vai acontecer com o país. Eu acho que a gente já tem uma deterioração grande. Se pensar numa deterioração adicional, ela pode ocorrer, mas não parece o mais provável. Eu não vejo os fundos caindo mais 20%, sabe? Vou vender agora porque vai cair mais. Putz, mas o que precisa acontecer para os fundos caírem mais 20%? Então, acho que a gente já está num vale e por isso que eu sugeriria essa visão um pouco mais ponderada. E fora isso, acho que é estudar, entrar em fundos mais consolidados. Se a pessoa tiver capital novo, aproveitar essas boas janelas de entrada em fundos que talvez 2 anos atrás a pessoa daria tudo para entrar nesse preço. Você falasse lá em 2022, você vai ter o fundo X tradando nesse preço. O quê? Eu venderia minha casa para comprar o... Então, lembre-se disso, que tem uma janela que ela não é eterna necessariamente. Esses preços... Eles não vão durar para sempre e aí você vai falar, putz, podia ter entrado naquele fundo que tem aquele imóvel nesse preço por metro quadrado. Então, tem esse viés de oportunidade que, óbvio, precisa ter capital novo. Sim, estou falando aqui para uma parte só dos investidores que tem essa disponibilidade, mas para quem tiver, eu acho que é não ficar com essa tentação de deixar no CDB, que vai ser muito bom, mas não vai ter esse upside na frente. Com certeza. E para a gente encerrar, uma dica aqui para quem está nos acompanhando de um livro, uma leitura que talvez tenha sido importante, ou uma leitura recente também que você leu, gostou, marcou também a sua, aqui em termos de aprendizados. Olha, Mafê, bem fora da caixa, assim, ela não é importante do ponto de vista teórico, mas é um livro que eu sou super interessado pelo assunto de não criptomoedas necessariamente, mas por tudo que é em torno desse mundo de cripto, blockchain. E eu li um livro recente que conta a história daqueles irmãos gêmeos do Facebook, que foram cofundadores, mas foram excluídos, que são os gêmeos Winklevoss. E eles foram um dos primeiros investidores em Bitcoin. E aí conta um pouco de como eles descobriram isso, que foi super inusitado. Mas, apesar de terem tido sorte na descoberta, eles foram super importantes para difundir e para institucionalizar o Bitcoin, coisa de 10 anos atrás. Uma história bem interessante, porque retrata essas duas figuras de uma maneira muito diferente daquela do livro, da rede social, porque eles eram vistos ali meio como babacas, os playboys. Pelo contrário, são caras, assim, extremamente trabalhadores, sérios, foram atletas olímpicos, assim, de uma família super rígida. Então, é uma história bacana, assim, uma leitura leve, leitura, assim, sem compromisso e sem grandes expectativas de aprendizado, mas é uma história bem bacana que me chamou a atenção. Agora eu fiquei com uma curiosidade, você investe em criptomoedas? Assim, não é parte relevante do meu patrimônio, que está muito em fundos da casa, mas eu invisto sim. Eu não dei o nome do livro, né? Se chama The Bitcoin Billionaires. Eu não sei qual que é o nome em português, mas deve ser a tradução direta. Então, eu invisto, mas é muito mais quase como um hobby do que como uma alocação, assim, muito relevante do patrimônio. Muito legal, adorei conhecer essa particularidade aqui do Flávio Canho. Flávio, aproveitar e deixar aqui um espaço para você deixar uma mensagem final, então, aqui para nossa audiência também, em relação também aos fundos da Quineia, onde as pessoas encontram mais informações. Olha, nosso site é super completo, então tem muita informação.
Além disso, a gente tem um canal muito ativo no YouTube. A gente divulga vídeos, não só da área imobiliária, mas vídeos da nossa área macro, que tem análise do Brasil, recorrentes, assim. Então, bastante conteúdo a gente gasta muito tempo nesses conteúdos. Com bastante frequência mesmo, eu acompanho. O pessoal da área macro é excepcional, acho que vale a pena acompanhar. Tem também no LinkedIn o nosso perfil. Instagram, tudo que é fácil de achar. E mensagem, eu acho que a indústria vai continuar se desenvolvendo a despeito desse mau momento. Eu acho que uma indústria não anda em linha reta. Tá certo que o pouso foi muito forçado, né? Às vezes sofre mais do que deveria, mas eu acho que os fundos imobiliários não vão desaparecer. O governo, na questão fiscal, já se sensibilizou. Acho que tem uma questão importante de funding para o setor imobiliário. Os fundos imobiliários cada vez mais relevantes nessa equação. Então, essa indústria não vai desaparecer. Ela vai se desenvolver. E acho que é uma indústria que o investidor pode olhar para o longo prazo mesmo. Uma construção de patrimônio pessoal super relevante, especialmente considerando que você tem acesso a ativos de altíssima qualidade. E não só de CRI, especialmente ativos físicos, né, tijolo, e sendo remunerado de maneira isenta para carregar. Então, acho que as pessoas têm que olhar nessa visão de uma classe para aposentadoria, para deixar para os filhos, assim, de construir um portfólio resiliente que vai compor renda e compor o patrimônio de maneira muito importante. Excelente, eu adoro o seu ângulo aqui, essa visão em relação à classe. Corroboro também. Bom, nosso tempo chegou ao fim aqui. Eu quero agradecer imensamente a sua participação. Foi muito bom, Flávio. Excelente essa discussão. Foi um bate-papo muito rico, cheio de reflexões aqui também para a nossa audiência. Eu tenho certeza que aprenderam bastante aqui e inclusive essas recomendações, esses conselhos foram valiosos aqui. Bom, para quem nos acompanha, eu espero que nesse episódio você tenha aqui ampliado a sua visão sobre os fundos imobiliários, principalmente, né, pensando aqui nos fundos de papel, como que são feitas as alocações e até mesmo para aproveitar essas oportunidades perante o cenário atual. E também, se você gostou desse conteúdo, eu convido você então a compartilhar com outros investidores e também se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando os próximos episódios do FITalks. Até mais!